Vale analisar, vale tudo! Pois é. Não é que recomeçou a novela, que foi a novela das novelas, é aquela novela épica, aquela obra que fica e perpetua ao longo do tempo, porque ela traz muito da nossa brasilidade. Essa novela, ela tem inúmeras camadas, inúmeras possibilidades de análise, inúmeras vertentes, justamente porque ela representa em cada personagem um traço de cada um de nós. Se você for olhar agora, né, na sinopse dessas novelas, dessa novela especificamente, você vai se apegar e vai se reconhecer em cada um dos personagens. Eu vou trazer ao longo desse semestre, né, alguns pontos de Vale Tudo. Me diz aqui nos comentários qual ponto que você mais quer que a gente converse, mais quer que a gente analise, porque aqui no Vale Analisar, você sabe que a gente vai conversar sobre a visão psicanalítica de cada um dos personagens, ou da obra como um todo. A ideia aqui é a gente perceber os detalhes e nuances que passa desapercebido justamente porque a gente se envolve na história. A gente se envolve no contexto. Então, bora para lá. Hoje eu vou falar com você a respeito dessa mania de grandeza que a Maria de Fátima tem várias vezes repetida pela mãe dela, várias vezes apontada pela mãe dela, e em vários capítulos a mãe dela reitera: Maria de Fátima tem uma mania de grandeza, tem uma mania de grandeza. Pois bem, pelo viés da psicanálise, pelo viés do nosso emocional, essa mania de grandeza no estado, né, da Maria de Fátima, ela vem justamente com esse descontentamento que nós temos com relação à nossa própria vida. Mas não só isso, ele não para aí. Ele para no sentido de que, a partir do momento em que ela tem essa gana de vencer, essa gana de mudar de status social, essa gana de mudar de vida, ela efetivamente se perde no seu caráter. Então, aquele caráter da Maria de Fátima, que é uma jovem mulher, ele é performado, ele é demonstrado a partir do momento em que ela não tem pudor algum de passar por cima de quem quer que seja, inclusive da própria família, inclusive da própria mãe, para poder alcançar o que ela quer. Então, quando a Maria de Fátima fala, muitas vezes ela tem mania de grandeza, é justamente nesse lugar. Na vida, a gente precisa ter ambição, precisa ter vontade, precisa ter gana, ânimo, fome de vida, sabe? Tem um vídeo aqui no YouTube mesmo que fala do Clóvis de Barros, o professor Clóvis de Barros. Ele é sensacional. Se você escrever o nome dele, Clóvis de Barros e Bril, você vai achar esse vídeo. Ele fala sobre esse brio, esse sangue nos olhos, essa vontade de não deixar as pessoas passarem por cima de você, essa vontade de crescer e de se desenvolver. Isso não se confunde com o que a Maria de Fátima tem, que é ganância, que é aquela vontade que não importa, maquiavélica, não importam os meios desde que você alcance o seu objetivo final. E é muito trágico que você veja dentro de uma própria família pessoas que se destroem. Gente, seria só mais uma obra de ficção se a gente não tivesse todos os dias pessoas e parentes que se odeiam, que se invejam, que se resmungam, que se ressentem, que tentam destruir uns aos outros, que não ajudam e não incentivam no trabalho do outro, mas quando cresce, quer colher os louros, né? Quer aproveitar os frutos daquela árvore. Então, o que eu quero trazer para você hoje nessa primeira análise é justamente nesse ponto. Como que anda aí a sua percepção em relação ao seu status social? Se você hoje está no status social diferente do que o que você almeja, você tem feito o que para te aproximar desse status social que você almeja? Por exemplo, você nasceu pobrinho e você quer vencer, né? Você quer crescer, quer virar uma classe média, quer ter o seu dinheiro, a sua casa própria, o seu carro. O que que você tem feito efetivamente
dentro, lógico, né, daquilo que te cabe, daquilo que é viável e possível para você, o que que você tem feito efetivamente que te aproxima desse lugar, que te aproxima desse novo ponto que você está querendo alcançar? É importante a gente fazer essa análise, porque no dia a dia da nossa correria, a gente vai vivendo a vida que se apresenta da vida. Então, a vida que nós temos é a vida que é apresentada para nós, em algum determinado momento a gente fez escolhas, opiniões, mas no final das contas é a vida que é apresentada. Nesse ponto, a gente acaba fazendo as coisas no automático. O que que precisa acontecer para você tomar posse desse ponto que te falta? O que precisa acontecer para você, por exemplo, mudar de carreira, para você, por exemplo, mudar de profissão, para você, por exemplo, sair dessa família que está te destruindo, te sugando energia? O que que precisa acontecer? São perguntas que você pode se fazer e que vão te auxiliar a enxergar respostas, enxergar soluções, enxergar caminhos. No fundo, é isso que a gente tem que fazer: buscar soluções, porque a gente sim tem uma vida inteira pela frente, mas a gente precisa desenvolver a nossa percepção do que nos cabe, do que é viável para nós fazermos. E a partir desse momento em que é viável para nós fazermos, que a gente comece a ter forças para fazer. Então, vamos supor, essa novela já existiu, tá? Então, a gente não precisa se preocupar muito com spoiler, porque você já sabe o que aconteceu. Mas vamos supor que a Raquel se juntasse, enxergasse a Maria de Fátima não como aquela bebezinha, aquela menina, aquela criança, aquela pré-adolescente, mas enxergasse, filha dela, né? Mas enxergasse como uma mulher que está ali florescendo, que quer mudar de status, que quer mudar de crescimento. Vamos supor que ela conseguisse. É porque a gente está falando de uma questão de caráter, então fica meio estranho. Mas vamos supor, tá? Que ela conseguisse ter uma conversa franca com ela e falar: filha, eu também tenho essa gana, eu também tenho essa vontade de vencer, mas não a qualquer custo. Então vamos tentar. Vamos nós duas juntar forças? Porque você vê, a Raquel, ela vai para tudo, ela vai para as cabeças, ela faz de tudo para poder sustentar a si mesma, para poder se levantar, e aí, com o tempo, ela vai crescendo dentro da vida dela. Mas também é quase que uma ilusão, né, que o devaneio. Também é quase que uma ilusão, porque parece que todo mundo consegue, tá? Eu sei que nem todo mundo vai conseguir, e por questões alheias, muitas vezes questões emocionais. A pessoa não consegue lidar com aquele sentimento de exclusão familiar, e aí ele paralisa. A Raquel, ela pega esse ódio, essa raiva, esse ressentimento, que ela nem se permite sentir, porque afinal de contas é a filha dela. Eu não sei se você assistiu a primeira versão, mas vai acontecer da Raquel tentar várias vezes, mesmo depois de ter ido morar na rua por conta da própria filha, vai acontecer dela tentar por várias vezes recuperar essa filha, trazer essa filha, porque há uma esperança ainda na cabeça da pessoa. E aí eu vou te dizer que é o seguinte, cada um de nós é um universo de possibilidades, mas só que tem pessoas que querem superar as próprias adversidades e tem pessoas que não querem superar as próprias adversidades. A pergunta que fica é: de que lado que você está no final das contas? Você é daquele lado que reconhece as suas próprias adversidades, as suas próprias vírgulas e dificuldades e vai para as cabeças para tentar mudar, faz terapia, conversa com amigos, busca fazer um curso, um treinamento, ler um livro que vai te tirar daquele estado, daquele lugar onde você está. Você consegue reconhecer as suas adversidades e os seus pormenores e consegue decidir pegar nas mãos, tomar posse e mudar? Ou não, você fica assim engessado? Como que é para você? Nessa obra, a gente tem vários personagens que retratam um pouquinho da nossa brasilidade. No que diz respeito à malandragem, que são os nossos deméritos que a gente precisa reconhecer, a malícia, né? A falta de vergonha e a nossa soberba, o tal do mania de grandeza. Ela traz esse escopo negativo da nossa brasilidade
mas traz também um escopo positivo, que é da alegria, da gana, da vontade de trabalhar, da disponibilidade em fazer o que precisa ser feito, em cumprir as etapas para alcançar o sucesso, para crescer e se desenvolver. Então é muito legal quando a gente vê uma obra que ela é uma obra acabada, sabe? É uma obra completa que a gente consegue ver. E eles estão tentando agora atualizar para os dias de hoje, né? Afinal de contas, faz 30 anos que a novela passou, muita coisa mudou, mas a essência, o essencial daquela pessoa não mudou. Então, quando você vê, por exemplo, a mãe falando sobre a filha, quando a Raquel fala sobre a Maria de Fátima, você percebe que ela fala desde pequena. Ou seja, os nossos traços de personalidade, eles são desenvolvidos na primeira infância. Não significa que eles serão rígidos, né? Serão levados a ferro e fogo até a vida adulta. Não significa isso. Porque, na verdade, a gente tem chance de evoluir, a gente tem chance de crescer. Caso contrário, né, trabalhos como o meu de psicanálise já teria acabado, né? Então, assim, nós temos esse potencial para florescer, para crescer, para expandir. Só que a gente primeiro precisa fazer um passo, um exercício, uma etapa antes, que é reconhecer os nossos pormenores, reconhecer as nossas dificuldades, as nossas nuances. Enquanto eu tenho um ditado que nem é meu, na verdade, mas eu tenho repetido muito isso para algumas pessoas. Enquanto o drogado não percebe que é drogado, ele não vai receber ajuda. Você pode colocá-lo na melhor clínica. Hoje em dia a gente fala adicto, né? A gente não fala nem mais drogado. Você pode colocá-lo na melhor clínica, você pode pagar os melhores profissionais para de assessoria de todas as áreas, porque a gente sabe que é uma doença, a gente sabe que precisa de um tratamento multifacetado. Você pode fazer tudo isso, mas enquanto ele não reconhecer esse pormenor que ele tem, essa dificuldade de contenção que ele tem, e infelizmente tudo isso vai se esvair, porque não vai adiantar. Não vai adiantar. A pessoa não vai receber ajuda. Então, na terapia é a mesma coisa. Enquanto a pessoa não decide fazer terapia, por isso que eu trabalho com adultos, porque o adulto ele pode escolher vir fazer a terapia. Muitas vezes o sabotador dele vai dizer, não, não vai fazer. E aí ele vem fazer, mas o sabotador tenta colocar ele no mais no mesmo. Tenta mantê-lo lá onde ele estava engessado. Por isso que o processo de terapia, ele é interessante, porque se você estiver com um profissional habilitado, você consegue reconhecer esses movimentos que os sabotadores fazem para te manter mais do mesmo e aí te tirar disso. Ou ajuda, a ajuda técnica, né? Então, eu tenho a agenda aberta, se você quiser, manda um e-mail aqui na descrição desse vídeo, tem o meu e-mail, manda o e-mail aqui para a gente poder prosear. Por quê? Para a gente agendar a sua consulta. Por quê? Porque justamente enquanto você não reconhece que precisa de ajuda, que não consegue fazer sozinho, nada nem ninguém vai poder te ajudar. Então a Raquel precisou reconhecer que sozinha ela não conseguiria. E aí, por mais que ela esteja sozinha, labutando, trabalhando, sempre tem alguém que estende a mão, sempre tem alguém que ajuda, sempre tem alguém que faz aquele espaço que ajuda e que colabora. A Maria de Fátima é diferente, acha que a mundo dela é ir sozinha pela vida. E nesse ponto ela acaba se perdendo ainda mais. Então, o que surgiu na infância, enquanto traço de personalidade, se consolidou na vida adulta e, ao se consolidar na vida adulta, ela escolheu não mudar esses traços de personalidade, bem como a Raquel, a mãe dela, escolheu mudar esses traços de personalidade e aí se refez como uma fênix, né? Renasceu das cinzas e aí tem uma história linda para ser contada ainda ao longo do tempo. Me diz o que você está achando da Vale Tudo nova, o remake. Me diz o que você achou desse vídeo e como que você quer que eu aborde esses personagens, se você quer mais deles. E vamos prosear. Eu tô aqui para a gente poder conversar um pouco mais, tá bom? Reverbera comigo. Obrigada! Já se inscreve no canal, curte, comenta e vem, continua aqui porque tem muito mais ainda para você maratonar. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.